Esse vídeo é para quem está estudando para a prova da FUVEST e gostaria de entender como a literatura aparece na prova do vestibular da FUVEST. Então fica por aí que eu vou te explicar o tipo de questão que aparece na prova para te chegar lá e não ser surpreendido com alguma questão que te deixe assim fora de prumo, fora do ar, que te deixe nervoso ou nervosa. Então fica por aí que eu vou te explicar tudinho. Bom, para começar é bom a gente entender um pouco sobre a prova de literatura, né? Então vocês sabem, quem está estudando já sabe, né? Mas também pode ter gente que caiu nesse vídeo que não está estudando, né? Vai começar a estudar. Bom, tanto faz, para quem está estudando ou para quem vai começar a estudar, tem que saber que vocês vão ter que ler 9 livros, tá? De literatura. A literatura na prova da FUVEST, ela representa 30% das questões de português nas duas fases. Para quem não sabe, a prova da FUVEST tem a primeira fase e a segunda fase com as questões discursivas, né? Então a gente tem a primeira fase com questões objetivas, vai assinalar que tu acha que é certa, e na segunda fase são questões discursivas, prova difícil. E aí assim, gente, esses 9 livros que eles pedem para vocês lerem, o que vocês têm que perceber? Vocês têm que perceber o diálogo entre os livros pedidos pela FUVEST e o nosso mundo, o mundo contemporâneo, tá? Porque assim, ó, existe um diálogo entre as obras e existe um diálogo entre as obras e o mundo contemporâneo. Vocês têm que estar preparados para entender isso, para perceber essas nuances, tá? Porque muitos livros que a FUVEST pede, para não dizer a maioria, tem a ver com problemas sociais do nosso tempo. É como se a FUVEST quisesse te mostrar assim, ó, viu como esse problema continua na sociedade brasileira? Como é o caso da questão do racismo, do preconceito racial. Viu como continua? Como é o caso da mulher, né? Dificuldade da mulher se colocar em diversos ambientes. Viu como isso não mudou na nossa sociedade? Então eles pegam livros mais antigos, contemporâneos também, mas muitas vezes mais antigos, e trazem para o nosso mundo, né, para os nossos dias atuais, para fazer essa reflexão. Antes de continuar, um recadinho importante, né? Te inscreve aí no canal, deixa um like se tu tá gostando aqui do vídeo e também comenta que texto que tu quer ver aqui no canal que eu analiso, tá? Bom, especificamente sobre a FUVEST de 2026, a gente tem 9 livros de 9 divas da literatura. Então a gente tem aí Opúsculo Humanitário com a Anísia Floresta, Nebulosas com a Narcisa Amália, Memórias de Marta com a Júlia Lopes de Almeida, Caminho de Pedras da Raquel de Queiroz, O Cristo Cigano da Sofia de Mello Brainer Anderson, As Meninas da Lígia Fagundes Telles, Balada de Amor ao Vento da Paulina Chiziane e Canção para Ninar Menino Grande da Conceição Evaristo. 9 mulheres. A ideia da FUVEST em 2026 foi valorizar a escrita feminina dentro da literatura, tá? Bom, vamos então para os tipos de questões que vocês vão achar na prova da FUVEST, tá? Tem 2 tipos de questões. As de verificação de leitura e as de análise literária. Eu vou começar falando sobre a de verificação de leitura, tá? Essa questão que eu vou trazer aqui para vocês, ela é da segunda fase da FUVEST de 2021. Deixa eu me esconder aqui para eu mostrar para vocês a questão, tá? Por que ela é uma questão de verificação de leitura? Uma questão de verificação de leitura, ela vai querer saber se o aluno leu o livro, tá? Então aqui a gente tem um trecho do livro do Bernardo Carvalho, 9 Noites, lá do ano de 2021. É da segunda fase, é uma discursiva. E aqui, gente, a primeira pergunta é a seguinte, ó, identifique o narrador do excerto e o contexto histórico a que ele faz alusão. Então aqui, meus amigos, eu sinto muito dizer para vocês que se não tivesse lido o livro, provavelmente ia se embananar para responder essa questão, tá? Bom,
Como eu falei, a gente tem as questões de análise literária. Essa questão aqui que eu trouxe é da segunda fase da FUVEST de 2025. Deixa eu me esconder aqui de novo para mostrar para vocês. Esse trecho, gente, essa questão, quero dizer, é do livro Água Funda, da Ruth Guimarães, que é leitura obrigatória em 2026, né? Então, o que é uma questão de análise literária? Questão de análise literária é questão de interpretação, tá? E então aqui vocês precisam fazer uma interpretação a partir dos trechos do romance. Por isso ela é de análise literária, diferente de uma de verificação de leitura, onde vocês têm que ter lido o livro para saber, por exemplo, quem era o narrador aqui, né? E aqui, gente, a gente tem uma questão que mistura as duas coisas, é verificação de leitura e análise literária. Essa aqui o cidadão, coitado, ia se danar se não lesse o livro e também ia se danar se não soubesse fazer uma interpretação, nesse caso aqui, interpretação de imagem, tá? Essa questão é a questão 9 da segunda fase da FUVEST de 2020. Ela trouxe o livro Angústia, do Graciliano Ramos, duas capas, tá? Uma de 1941 e outra capa de 1947. Olha só que questão difícil. E ela pede, na questão A, para comentar o episódio figurado na capa de 1941, analisando a posição de Luiz da Silva na cena. E na letra B, a mesma coisa, só que para comentar a capa de 1947, também analisando a posição de Luiz da Silva na cena. Então, assim, ó, por que é de verificação de leitura e análise literária? Porque primeiro tu tinha que saber que o Luiz da Silva é o personagem principal do livro Angústia, do Graciliano Ramos, um livro maravilhoso, até um dos melhores que eu já li na minha vida. E por que é de análise literária? Porque tu tinha que interpretar as capas e lembrar do que aconteceu nessas partes do texto, né? E que dizem respeito às capas. Na primeira capa, a gente tem o Luiz conversando com a Marina, que vai ser o par dele no livro. E na segunda capa, a gente tem o personagem sendo enforcado pelo Luiz da Silva, tá? Então, por isso, é uma questão de verificação de leitura e análise literária. Bom, gente, era curtinho o vídeo, só para explicar para vocês, né? Eu relembrar sobre os tipos de questões que aparecem na prova de literatura da FUVEST. Vou parando por aqui. Falando em literatura, eu tenho grupos de estudo para as leituras obrigatórias dos vestibulares e também trabalho com correção de redação. Quem estiver precisando de ajuda, é só me chamar lá no meu Instagram. É o @proficatia, como vocês estão vendo aí. Vou parando por aqui. Obrigada a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Tchau, tchau. E até a próxima.